Shalom, a paz do Senhor, em nome de Jesus a todos. A você que vai me assistir pelo YouTube e a vocês que estão comigo aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje, a aula de hoje, de quinta e de sexta, é uma aula exclusiva para os meus discípulos do grupo, ok? Quem não participar dessas 3 aulas será tirado do grupo de discipulado, tá bom? E Pastor, o como eu... senhor sabe que não é todo dia que eu posso participar, né? Não, a irmã eu sei. Eu vou falar sobre isso aí. Pode ficar tranquila, tá bom? Vou falar sobre isso aí. Quem não puder participar, avisa antecipadamente. Aí eu vou gravar e vou mandar só para a pessoa, o link só para a pessoa assistir. Tá? Ele não vai ficar disponível para todos. Então, hoje é uma reunião aberta que todos poderiam participar. A de quinta e de sexta, não. É só para os discípulos. Tá bom? Então, não pode, igual o nosso jovem pastor Mateus, né? Ele entrou em contato comigo e me explicou por que ele não poderia participar. Então, ele se justificou. Né? Eu conheço a situação dele. Agora, se não justifica, se não me fala nada, então eu vou tomar isso como, olha, não quer ser meu discípulo, não quer caminhar comigo, eu vou tirar do grupo do discipulado. Entendeu? Eu vou tomar muito simples, é muito simples, né? E durante esses 3 dias é sobre isso que eu vou falar. E eu vou explicar o que é discipulado, como é que funciona, quais são as responsabilidades minhas. No áudio já falei alguma coisa, porque as coisas não é assim, entendeu? Se a gente quer começar algo certo, então vamos começar certo. Mesma coisa, você vê, entra atrasado. Aí eu vou ler o texto da Bíblia, aí já perdeu isso. Aí entra na hora que eu estou explicando, entendeu? Não entra na hora que eu estou explicando, aí já bagunçou mais ainda o negócio. Então, quer dizer, as coisas precisam ter ordem e decência. O reino de Deus, ele é debaixo de ordem e decência. Então, ele tem uma ordem, organização, uma maneira de ser feito. Então, não é de qualquer jeito. Ok? Vamos para o nosso primeiro texto bíblico. Hoje a gente vai ter um estudo, hoje é diferente. Tá? Esses 3 dias vai ser bem diferente, não vai ser igual a gente, né? Vamos conversar mais, vamos bater papo. Tem uma mãozinha, que se você quiser falar alguma coisa, você pode clicar nessa mãozinha. Tem uma mãozinha na tela aí, ó. Vou clicar na minha aqui, vai aparecer uma mãozinha, ó. Aí eu sei que você quer conversar comigo. Entendeu? Sei que você quer falar alguma coisa, você vai poder falar. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro versículo bíblico que nós vamos ler hoje. Primeiro texto da Bíblia, que será lido hoje. Está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: existe um momento certo para tudo. Tudo que acontece debaixo do céu acontece de acordo com um plano. Plano de quem? De Deus. Então, tudo acontece debaixo de um propósito. Amém, irmã Leila. Amém? Seja bem-vindo, irmã Leila. A paz do Senhor. Você entrou na hora certinha, estamos começando. Certinho. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler novamente, que a irmã Leila entrou agora. Diz assim: existe um momento certo para tudo. Tudo que acontece debaixo do céu acontece de acordo com um plano. Ou seja, há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Ok? E eu sou muito atento a isso. Então, há um tempo. E dentro dessa realidade, nós temos que pensar o seguinte: nós não estamos aqui para começar mais uma igreja. Nós estamos aqui para
dar vida a um projeto, a um plano que nasceu no coração de Deus. Tá? E Deus não vem para mim e dá tudo para mim que vai acontecer daqui até um ano, como é que eu vou fazer? Não, ele não faz isso. Ele vai me dando de acordo com o que eu vou andando. E isso é natural na vida de todo mundo. De acordo com o que você obedece, é aquilo que o pastor Mateus ele falou. Deus fala a primeira frase, aí você obedece. Ele fala a segunda, você obedece. Ele fala a terceira, você obedece. Ele fala a quarta, você obedece. Ele fala a quinta, você não obedece, ele não fala a sexta. Ele para. Então é assim que funciona. Então há um tempo para todas as coisas. Então não adianta apressar, ter pressa, não adianta querer passar o carro na frente do boi, não dá certo, não adianta. Quando nós apressamos tudo, nós temos problema. E problemas muito sério mesmo. Porque nós passamos a fazer as coisas segundo o nosso pensamento, o nosso plano. É aí que muitos se perdem. Então, hoje, eu quero que vocês conheçam um pouquinho do Charles, do pastor Charles, como eu trabalho, como eu me direciono as coisas, né? Eu tenho uma característica que eu não dou tiro no escuro. Ou seja, eu não faço as coisas de qualquer jeito. Eu chuto a bola e aonde ela é. Se ela entrar no gol, entrou, para fora foi. Não, eu não sou assim. Eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. Eu não tenho dúvida nenhuma do meu chamado e nem porque o Senhor me deixou aqui ainda. Porque a eternidade é muito melhor do que aqui. Você me deixou aqui, tem um propósito, e eu sei qual é esse propósito. Então, eu não tenho dúvida da minha identidade como cristão, não tenho dúvida dos meus dons, dos meus ministérios, nenhuma. Sou convicto. Sou convicto para qual o plano que Deus tem para mim, o que Ele me chamou, o que Ele me preparou, capacitou durante 27 anos. Eu não tenho dúvida dessas coisas. Nenhuma. Nenhuma. Levo muito a sério o reino, as coisas de Deus, muito a sério o reino, muito, demais. E para mim, tudo que me falarem, tudo que conversarem comigo, se não tiver respaldo bíblico, eu não levo em conta. Não levo mesmo. Eu não tenho essa característica. Então eu sei que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se nós continuarmos lendo esse texto, nós vamos ver, diz que há tempo de semear, há tempo de colher, e eu quero usar isso. Eu quero usar o trabalho agrícola, o agricultor, aquele que planta na roça, porque eu fiz muito isso na minha vida. Parte da minha juventude, da minha infância, trabalhei muito na roça. Então eu sei que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de você preparar a terra, deixar a terra descansar depois que você prepara ela. Nós temos aqui a irmã Leila, que a irmã Leila, ela mora na roça. A irmã Leila mora na roça. Então a irmã Leila sabe o que eu estou falando. Né? Irmã Marisol também, né? Já é uma pessoa também que vem do meu tempo também. Né? A Niara, acho que a maioria aqui vai entender o que eu vou falar. Você me assiste pelo YouTube, creio que você vai me entender também. Vamos pegar uma terra a primeira vez. Vamos preparar essa terra. Essa terra, ela precisa primeiro. Vamos voltar lá para o meu tempo de criança, tá bom? Vamos lá que eu tinha meus 10 anos, entre meus 10 e 15 anos, tá? Como é que a gente fazia? Pegava um enxadão e ia cavucar a terra.
Aí depois cavucava a terra, tinha aqueles pedaços de terra que saía, você batia ele, batia e tirava o mato. E deixava a terra descansar, para respirar. A gente falava isso. Deixava ela respirar, ela descansar um período de tempo. Depois você vinha, se eu fosse plantar em canteiro, eu formava os canteiros. Se eu fosse plantar em vala, fazia as valas e vinha plantando. Depois de plantar, eu tinha que regar, eu tenho que cuidar, tirar os matinhos que saem, que vão saindo. Pois eu vou fazer a analogia de tudo isso, tá? Vou fazer a analogia de tudo isso depois. Tudo isso eu vou ligar com nós conversarmos. E depois eu vou pegar, e essa planta ela vai crescer. Só que é interessante, o meu papel é só cuidar. Porque eu não tenho poder para fazer uma semente de alface, um pé de tomate, de batata, brócolis, couve-flor, que são coisas que eu plantei, cenoura, vamos lá, salsinha, cebolinha, são coisas que eu plantei, eu não tenho poder para fazer eles crescer. Nenhum. E outra coisa, tem um tempo para crescer. Tem um tempo para chegar no tamanho da colheita. Também você não pode colher de qualquer hora. Existe a hora para colher. Vamos dar exemplo a mandioca. A mandioca, você pode plantar ela e daqui 6 meses você pode colher. Mas vamos dar que eu quero uma mandioca de uma qualidade melhor e maior. Eu vou deixar ela mais 6 meses. Aí ela vai ficar dura dentro da terra. Depois, novamente, ela vai amolecer e vai crescer mais, vai ficar mais bonita. Então, eu tenho plantas que 1 mês, 2 meses você já colhe. Eu tenho plantas que é 3 meses, 6 meses, 1 ano que você vai colher. Eu nem toda semente também, ela vai produzir na mesma hora, do mesmo jeito, da mesma forma. Isso não existe. Por isso que Jesus, ele usa muito, muito para ensinar nas suas parábolas e como exemplo a plantação. Porque é uma forma de entendermos a obra de Deus, como Deus faz as coisas. É muito importante a gente compreender e entender isso. E olhar desta forma para o reino de Deus. Jesus, quando ele vai falar sobre o reino, Jesus, em algumas parábolas, se você entender, né, buscar estudar, compreender, examinar, vamos para a palavra de ontem, né? Examinar, você vai descobrir que os lagar, que era onde tinha a plantação de uva, é o reino de Deus. Você vai ver Jesus falando de contratar pessoas para trabalhar na roça. Então, usa-se muito isso como exemplo. Porque se você compreender essa realidade, você vai conseguir compreender o reino, compreender a forma de Deus trabalhar, de Deus agir. Tem todo um processo. Tem todo um processo. Então, não é de qualquer jeito. Só que o problema, temos um problema aqui. E esse processo, ele tem uma ordem para ser feito. Ele não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Tá bom? Ele não pode. Tá? Esse processo, ele tem que seguir uma regra. E é a mesma coisa o reino de Deus. Mesma coisa é você evangelizar, você discipular. Tudo tem um processo. Tudo tem uma forma de acontecer. Por isso que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu.
E ele vai falar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para tudo. Tem uma forma, uma maneira, um plano. E esse plano nós já sabemos, quem conhece ele, né? É o Espírito Santo. Ele ouve do Senhor e vem declarar para nós. Um tornou antialérgico hoje e o nariz está dando trabalho. Então, há tempo para todas as coisas. Compreenderam isso? Está bem compreendido? Por todos? Me coloca o coraçãozinho. Quando eu perguntar, eu gostaria que me respondesse coraçãozinho. Isso. Se todos compreenderam. Se não compreendeu, pode abrir o microfone e perguntar e tirar a sua dúvida. Tá bom? Tem dúvida aqui nesse ponto? Tire a dúvida agora. Tá? Então, nós vamos continuar. Vamos lá, então. Um outro texto que eu quero ler com você, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. É outro texto que eu quero ler. Eu quero compartilhar com você. E esse texto eu vou fazer algo mais profundo. Eu não só vou ler ele, como nós vamos fazer uma exegese, uma hermenêutica. Vamos aprofundar mais nesse texto. Porque ele, aqui está o nosso tempo. Aqui está o nosso tempo. Então, este texto que eu quero ler para você, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu quero destacar aqui 3 palavras: firme, constante, trabalho. Mas, Charil, não é em vão no Senhor. Não, isso nós já sabemos que não é em vão no Senhor. Mas são 3 palavras confundidas hoje. É um texto muito usado para você trabalhar na igreja instituição. Mas esse texto ele não tem base para isso. Tá? Ele não fala sobre isso. Ok? Se você quer fazer aí um estudo com qualidade da palavra de Deus, então leia todo o texto. Leia todo o texto. Leia o capítulo inteiro para você entender o versículo. Porque é uma carta. Ok? Presta atenção, você que me assiste pelo YouTube. Põe na sua cabeça que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Põe na sua cabeça isso. A Bíblia era livros, cartas e livros separados, que foi ajuntado. O nome, a palavra Bíblia significa biblioteca. Tá bom? Então, não era junto. Tá? Então, para mim fazer um estudo de qualidade desse versículo, eu tenho que ler todo o texto. Senão, eu não tenho um estudo de qualidade, eu não vou entender o que Paulo está falando. Eu não vou compreender. Eu preciso ler o versículo anterior. O versículo depois não tem. Mas eu preciso ler. Preciso compreender isso. Então, é isso que nós vamos fazer agora. E esse é o texto que nós vamos trabalhar nele. Tá? Vamos lá, ó. Primeira palavra central desse texto, ele usa a palavra ergon. Tá? Significa... Tem mais alguém entrando aqui? Ah, irmã Lucinéia. Ai, que benção. Shalom, irmã Lucinéia. Seja bem-vindo. Vamos lá. Olha só. A primeira palavra que nós vamos tirar desse texto é a palavra ergon, no grego.
que significa trabalho realizado com propósito. Sede firmes e constantes, sempre abundante, na obra do Senhor. A obra aqui é ergon, é trabalho com propósito. Ação que produz fruto. Serviço ativo dedicado a Deus. Agora, olha que legal. Essa tradução que eu acho mais, essa raiz que eu acho mais legal. Uma missão que se realiza com fidelidade para Deus. Então, não está falando aqui, entendeu? De eu trabalhar de porteiro. Já fiz isso na igreja, receber os irmãos. Já varri, já lavei banheiro. E muitas vezes isso, muitos. Mesmo depois de consagrado pastor. Sempre amei fazer isso. Não é isso que esse texto fala. Então, de missão. Charles, quando eu entendo a minha missão? Quando eu entendo a minha consagração. O que é consagração? Deus me compra com o sangue de Jesus, me santifica, me separa para Ele, agora eu pertenço a Ele, para realizar uma obra, ou para realizar um plano, para realizar uma missão. Ele me consagra. O Charles é separado, consagrado para essa missão. E é isso que nós falamos esses 2 meses, sobre a nossa missão. Sobre a missão que Deus nos chamou. Então, Charles, a missão que Deus nos chamou qual que é? Conduzir as pessoas para veredas antigas. Não. Chamou para você ser igreja na sua casa. Chamou para você ser igreja dentro do seu lar, no seu trabalho. Nesses 3 dias, eu vou estar ministrando só para os meus discípulos. Esse vai ser o único dia que eu vou gravar para colocar no YouTube. Depois eu vou gravar só para o pastor, nosso jovem pastor Mateus, porque ele já entrou em contato comigo. Ele já falou por que ele não vai poder participar. Temos que orar por ele, viu? Orem por ele. Orem por ele. Ele precisa muito das nossas orações, bastante das nossas orações mesmo. Tá bom? E vai ser enviado para ele. Tá? Vai ser enviado para ele. Entendeu? Ao contrário, não, porque ele me avisou. Então, nós temos uma missão. Qual que é essa missão? Restaurar a igreja dentro do nosso lar. Nós já estudamos a igreja de Atos, nós já estudamos ela, nós aprofundamos, já estudamos algumas doutrinas, nós já aprendemos um monte de coisa, agora é hora de começar o quê? A pôr em prática dentro de nossa casa. E muitas vezes, o problema nosso nessa missão é que a gente faz o quê? A gente quer colocar o carro na frente do boi. Nós estamos tão preocupados em ganhar pessoas. Por quê? Porque a gente vem com uma estrutura já na nossa mente do que é a igreja. A gente vem com uma estrutura na nossa mente do que é a igreja. Aí o que a gente faz? A gente acaba caindo para essa direção. A gente acaba escorregando para essa direção. De vez em quando eu me pego aqui. Aí eu preciso ir num culto. É sério. Aí eu falo, Charles, peraí, não é isso que eu estou ensinando. Culto é um estilo de vida. Cultua o Senhor dentro da minha casa. Aí eu vou orar, eu ponho louvor lá com a Francine, começo a louvar com a Francine, faço o culto eu com a Francine. É dentro de casa, não é que eu prego? Igreja online e no lar. Não é o que eu prego? Então eu tenho que viver o que eu prego. Então, antes da gente sair, a gente tem que primeiro viver. É o primeiro ponto, é a nossa casa. É a nossa missão. Hoje é nosso lar. Verdade, pastor. É essa boa palavra. Amém, irmã. Obrigado. Essa é a nossa missão.
Aí eu pego a palavra culto, agora vocês vão entender por que que eu falei o tempo todo que culto é cultura, é estilo de vida. Aí eu falo assim, vou fazer um culto na minha casa. Aí na hora já vem o quê na mente? Reunião de pessoas, alguém com a Bíblia na mão, vai cantar louvor, outro vai orar, e o pastor vai trazer a palavra. Não. Culto dentro de casa. Deuteronômio 6. Deuteronômio 11. Amarás, Senhor, de todo o teu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu ser. Ensinará isso aos seus filhos, sentado, andando, deitando, todo momento. Ou seja, no relacionamento dentro de casa. Nosso culto tem que ser um relacionamento com nossa família. Por isso não precisa eles serem todos convertidos. Não precisa disso. Entendeu? Não precisa. A Bíblia não fala isso. Cristão sou eu. Quem tem que expressar Cristo dentro da minha casa sou eu. Não é quem não é. Meu relacionamento com a minha família precisa ser um relacionamento bíblico. Aquilo que nós aprendemos agora é hora de pormos em prática dentro do nosso lar. Porque como vamos pregar para outros, ensinar outros, se a gente não vive a missão que Deus deu para nós dentro do nosso lar? Eu entrei numa meta muito difícil, pastor. Ah, Quando eu cheguei aqui nessa casa, a coisa estava séria aqui, porque hum, todos espíritas e não tinha muita forma de falar da palavra. Aí eu comecei em oração primeiro. Oração, oração, oração. E aí causou de uma tia minha vir de Passos para cá e hum, começamos a fazer reunião na sala, nós todos orando, louvando e hum, lendo a palavra. Minha certo. tia, enquanto a outra tia minha estava aqui, ela estava fazendo. Agora já não está fazendo mais. Por quê? Porque ela distancia muito. Espiritualmente parece que é fria, você entendeu? Uhum. Parece que ela é fria espiritualmente, minha tia Lazer. Então, mas eu já te falo sobre isso já. Termina de falar que aí foi bom ter entrado nesse assunto. Foi bom ter entrado nesse assunto. Posso falar? Pode falar, pastor. Amém. Tá bom. Ó, entenda uma coisa, gente. Entenda uma coisa, tá? É uma guerra espiritual. Gente, não acho que o diabo ele vai largar as almas tá na mão dele, entendeu? Só porque você vai falar, não, eu quero ganhar. Vamos lá. A irmã Lucinéia fala assim: eu quero ganhar minha prima Sueli para Sueli para Jesus. Dei o nome para a prima da Lucinéia. O diabo, filho, ele sabe. Ele vai ver o reino espiritual se movendo. Ele vai lutar para defender a presa dele. A alma que está na mão dele. Ele não vai largar, não. Então, não ache que o negócio vai ser fácil, que o negócio vai ser facinho. Não é facinho, não. Você não acha que a igreja de Atos cresceu, avançou, mas quanta gente não deu a vida para isso acontecer? Quantos não morreram queimados? Quantos não foram sacrificados? Quantos? Não é assim que funciona. É uma guerra espiritual. Por isso que a gente tem que aprender que no grupo de discipulado, ponha o nome das pessoas que você está orando para evangelizar elas, que você quer levar, conduzir elas a Cristo. Ponha no grupo, para que a gente possa estar orando junto, entrarmos nessa guerra junto. Fecha a câmera, irmã. Marisol, por favor. A gente possa estar orando junto. Obrigado, irmã. A gente possa estar clamando junto. Gente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, não é contra você, não. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz isso, não. Aí a pessoa acha que é ela. Não, só eu vou orar. Não, você está perdido. Você não sabe o problemão que está arrumando para você.
Porque o inferno não vai querer largar aquela pessoa, não. E vai fazer tudo para você se desanimar e vai te atacar de todas as áreas. Vai te atacar em todos os lados. Vai te atacar de todos os lados. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então não é fácil, não, meus irmãos. Por isso, compartilhem. A irmã Marisol, ela me liga para me orar com ela direto. Ela conta o que está acontecendo. Por quê? Porque mais uma pessoa orando, não é que eu sou melhor que ninguém. É mais uma pessoa orando com ela. Então é uma guerra, gente. O diabo não vai soltar fácil, não. Não acha que ele vai deixar. Não é assim que funciona. Que ilusão. Eu vou pregar o evangelho, você vai se converter. Não, é uma guerra. É uma luta. Olha o que Jesus passou para que nós fôssemos salvos. Vidas pagaram um preço para eu e você estar aqui. Não acha que você está aqui porque alguém te pregou o evangelho, não. Vida pagaram o preço de oração. Choraram por você e pela sua alma, pela minha alma, para estarmos aqui. Então não acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite e vai ser fácil, que não vai, não. Não vai. Não vai. E nós vamos entrar nisso. Firme e constante. E esse é o nosso problema. A gente não é firme e não é constante. Mas vamos chegar lá. Vamos continuar então aqui, ó. Então, quando fala seja firme e constante na obra do Senhor, é uma vida ativa na missão que Deus deu para você. E no momento em que você passou a fazer parte da comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, Igreja Online, no lar, qual é a nossa missão? Trazer a igreja de volta para dentro da nossa casa. Que o culto aconteça na nossa casa, nosso dia a dia. Aí chega para mim e fala assim, então vocês não têm culto no domingo? Temos. Só que o nosso culto no domingo é em casa, é com a nossa vida, é servindo, adorando ao Senhor, com nossa família, servindo eles, amando eles, conversando, sentando, batendo papo, ajudando, ouvindo. Nosso culto é diferente no domingo. Ele é diferente. Tem culto no domingo, sim. Na comunidade tem culto no domingo, só que ele é diferente. Nós vemos o culto de forma diferente. É a nossa missão. Ser o evangelho dentro de nosso lar. Então, eu vou te dar uma dica para você. Eu sei que, como eu, vai vir um momento para você que você vai pensar assim: eu tenho que levar meu filho. Samuel precisa ir no culto. O Samuel precisava conhecer alguém que ele fosse para a igreja. Vai vir na cabeça. Aí, na hora eu penso: não, eu tenho que ser a igreja. Ele tem que olhar para mim e ver a igreja em mim. Ele tem que olhar para mim e ver o evangelho. Eu tenho que pregar para ele com a minha vida. Eu tenho que pregar para ele na minha vida. É eu. Charles Spurgeon, ele fala assim: primeiro viva, se for preciso, abra a boca e pregue. É isso aí, Niara. Quer contar a experiência? Pode abrir o microfone e contar a experiência. Então, teve um tempo que eu queria muito que meu filho fosse para a igreja. E aí ele começou a ir. Ele começou a ir, e aí os pastores começaram a falar que ele tinha que se batizar. Ele tinha 10 anos só. Falaram que ele tinha que se batizar. Ele tinha que se batizar porque ele tinha que ser membro. E eu falando que eu não concordava, que eu não concordava. E eles em cima, até que chegaram pro meu filho e falaram para ele assim: você tem que se batizar porque senão você vai pro inferno. Meu filho foi e se batizou, mesmo eu não concordando, eu falando que não. Os pastores passaram por cima da minha autoridade, batizaram ele, e meu filho foi só um número.
E hoje meu filho se decepcionou com a igreja e ele não quer ir mais. E ele não quer saber. Porque ele fala que se for para ele ir, e para ele só ficar tendo decepção e as pessoas não pregarem a palavra de verdade, que é para ser pregado, ele não quer ir. Então a gente tem que a gente tem que dar testemunho com a nossa vida para eles e não ficar obrigando. Porque Deus mesmo não obriga a gente a nada, a gente tem escolha, só que Deus mostra pra gente, você vai seguir aquele caminho, você vai colher aquilo. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar, vai escolher aquilo lá, então você vai colher aquilo lá na frente. E tem que ser responsável pela sua colheita. É isso aí. Entenda, gente, eu sei que é um pouco difícil mudar a mentalidade religiosa. Você viveu isso muitos anos, eu vivi isso o quê? Eu vivi isso 27 anos. Né? Na verdade, assim, eu ia para o Hospital Cafrancini, pra você entender, eu procurava um lugar para ir para o culto. Eu procurava uma igreja. Eu estava lá em São Paulo, na Santa Casa Santa Cecília, eu procurava uma igreja para mim no culto. Uma igreja que tinha culto na hora do almoço, que eu podia sair. Entendeu? Porque lá você tinha um período de tempo que eu podia sair e deixar a Francine sozinha. Eu procurava. Em Taubaté, os 3 anos e meio que eu fiquei dentro lá do isolamento com a Francine. Aí eu ia ficar bem no cantinho, isolado das pessoas, evitava conversar com as pessoas, chegar perto das pessoas, mas eu ia assistir o culto. Mas quebrar essa rotina da mente acostumada e entender agora que o culto é a minha vida, é o meu relacionamento com a minha família, e que o evangelho e a palavra agora sou eu, agora eu vou pregar a palavra com a minha vida para a minha família, é difícil mudar isso. Mas é o correto, é o que é bíblico. Então agora nós chegamos nessa fase. É nessa fase que nós chegamos. Agora nós vamos pôr em prática tudo que aprendemos. É hora da prática. Nós estamos agora no segundo degrau da escada de Esdras. Quem lembra aqui pode falar os 3 degraus para mim, escrever para mim aí, ou abrir o microfone e falar. Quem lembra quais são os 3 degraus de Esdras? 7, versículo 10. Quem lembra? Todos meus discípulos têm que saber isso de cor. Primeiro degrau, eu inclino meu coração para aprender. Segundo degrau, eu pratico. Terceiro degrau, depois eu ensino. Então, primeiro degrau, eu inclino meu coração para aprender. Segundo, eu vivo. Depois eu ensino com a minha boca. Primeiro eu mostro com a minha vida. Tá? Todo meu discípulo tem que saber isso de cor. De cor salteado. Esse é o princípio, essa é a nossa essência. Então, nós vamos colocar a obra dentro desse versículo como participação prática na missão, no movimento do reino de Deus, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje. Não estou dizendo que todas as igrejas aí fora estão erradas. Não é isso. Tem igrejas aí que estão fazendo a vontade, a missão que Deus tem para eles, do jeito que Deus tem para eles. Agora, se Deus chamou você é membro desse ministério, dessa comunidade, então é assim que essa é a missão que Deus tem para nós. Essa é a missão que Deus tem para mim. Então é nisso que eu vou viver. Olha o judeu. O judeu, ele lendo esse versículo hoje. Tá? Não, vamos colocar o judeu do primeiro século, quando foi escrito. Permaneçam firmes no caminho do Messias e continue dedicando sua vida à missão de Deus. Porque todo esforço feito para o reino de Deus tem valor eterno diante do Senhor. Olha aí que beleza. Não tem nada a ver do que te ensinaram para vocês, nem para mim. É isso aí, Niara. Colocar a mão na arada e não olhar para trás. Vamos trabalhar. Vamos estar dentro da nossa casa.
Vamos deixar as pessoas que estão no grupo, nós temos hoje, olha quantas pessoas hoje que são meus discípulos. Tá, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, pastor Mateus, 6. 6 pessoas. Imagina nós 7. Eu não estou contando a Francine, porque a Francine não fala, né? Ela está lá só ouvindo. Está aprendendo para o momento que Deus vai abrir a boca dela, porque Deus falou que ela vai pregar. Então, no momento Deus vai abrir a boca dela. Nós somos 7. Nós 7 falando a mesma língua dentro do grupo. Nós somos 26 pessoas dentro da comunidade. Nós vamos atrair outras pessoas. Mas nós vamos falar a mesma língua lá dentro. A aula foi maravilhosa. Mas maravilhosa no quê? O que você aprendeu? Coloca o que você aprendeu. Mas se todos que estiver na aula colocar alguma coisa que vai despertar curiosidade em outra pessoa, fazer com que ela esteja na próxima aula. Você já orou perguntando, Senhor, o que eu posso fazer para ajudar o pastor Charles hoje dentro da comunidade? Já orou isso já? Espírito Santo, o que o Senhor me colocou aqui para quê? O que eu posso fazer? Qual que é meu papel? Tem uma pessoa que Deus colocou no coração dela, dá um computador para nós. Ganhamos um computador. Olha que legal, que bacana. Deus colocou no coração dela. Entendeu? Olha que joia. Está contribuindo. Então, precisamos entender isso agora. Olha, temos pessoas aí, Qual que é o nosso papel? Olha a sua casa. Olha a sua casa. Eu não estou dizendo que a sua família tem que participar da comunidade. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre isso. Estou falando que você tem que ser o evangelho dentro da sua casa. Que seja a Bíblia dentro da sua casa. Um outro ponto importante que precisa entender é permanência. Eu e a Niara, nós estamos escrevendo uma apostila. Eu deixei separado um trecho para mim ler para você. Diz assim, existe uma diferença entre começar e permanecer. Muitos começam bem, se conectam com a verdade, recebem a revelação, sentem firmes, motivados, alinhados, a clareza, a direção, há uma intensidade que parece capaz de mover a montanhas. De tanta fé, tudo parece novo, forte e cheio de vida. Mas, com o tempo, algo acontece. A intensidade diminui, distrações aumentam, pressões aparecem, a rotina engole o que era extraordinário. E aquilo que parecia firme começa a oscilar. Não porque a verdade mudou, não porque Deus se afastou, mas porque a revelação, não porque a revelação era falsa, mas porque falta algo importante: permanência. Que eu posso chamar também de quê? Constância. Nós temos uma dificuldade enorme para manter constância, para permanecer. Nós permitimos que as coisas nos desviem. Se eu pegar aqui um minutinho de terapeuta e eu chamar a minha companheira de profissão, a Lucinéia, profissão que faz tempo, vai um mês já que eu não executo mais, o seu cérebro, ele vai sempre pender para aquilo que ele está habituado já. Porque ele é preguiçoso para aprender algo novo. Para criar, não aprender, para criar algo novo. Ele aprende. O problema é ele praticar. É ele tornar aquilo ali, ele substituir. Não sei se eu estou explicando corretamente para você entender isso, né? Até peço o apoio aí da minha irmã Lucinéia. Se ela quiser aí falar algo sobre isso, eu gostaria que ela falasse. Entendeu? Então, pode falar, irmã. É verdade o que o pastor falou, a paz a todas. O nosso cérebro, né, ele não faz isso nem por maldade, né, pastor?
Ele faz porque ele quer nos proteger. Ele acha que no local que nós estamos tá bom, é aquilo ali, a gente está fora de perigo, é o que o cérebro mostra para a gente, né? Como diz o ditado, a nossa mente mente, né? E A nossa nossa mente. mente mente, né? Então, ele tenta nos proteger de maneira tal que a gente acaba procrastinando, a gente acaba não tendo constância em nada do que a gente faz, porque a gente começa a fazer um pouquinho, daqui a pouquinho o cérebro fala assim, fica lá daquele jeito que você estava, vai ficar melhor, e a gente acaba abandonando muitas coisas que a gente poderia estar vencendo, que a gente poderia estar fazendo com sabe, com prazer, capacitado por Deus, e a gente deixa de ler a palavra, a gente deixa de orar. Quando vê, a gente está só procrastinando, a gente não está fazendo mais nada, deixando tudo para depois, mas toda vez quando vai chegar o depois para fazer, a gente não faz. E a É, gente vai, só como diz o ditado, né, só vai empurrando com a barriga e vai verdade, deixando passar. verdade, verdade, verdade. Bem colocada essa frase, né? E vou dar um exemplo. A gente continua jogando a responsabilidade da nossa família para os outros, enquanto a responsabilidade é nossa, de ser o evangelho, ser a expressão do evangelho. Eles conhecerem Cristo é nossa responsabilidade. A gente terceiriza, né, pastor? A Terceirizamos, gente acaba terceirizando, né? Vai botando a culpa em cima do outro. A gente vê de Adão e Eva, né? sim. Ali um foi colocando a culpa do outro, para até Deus foi o culpado também, né? Adão fala isso, a mulher que tu me deste. É a mulher que tu me desse, eu criou ela. A É gente percebe verdade. isso, gente. Irmãs, eu não estou aqui, né, irmãos também, e dar testemunho com nossas ações, nossa vida. Tem que falar irmãos também, que eu tenho no meu jovem pastor Mateus, né? Vou te contar algo para você. Hoje vai demorar um tempinho maior, tá? Vou contar algo para você. Já contei e vou contar de novo. Eu acho que já contei. Que um dia um pastor amigo meu, chamado Tomás, chegou na minha casa. Eu não era consagrado pastor ainda, e falou que o Espírito Santo falou para ele me levar numa reunião da liderança da videira. E eu fui. Chegou lá, ele teve que prestar conta por que eu estava lá, porque eu não sou pastor e não era da videira. E nesse dia, foi-se ministrado sobre o mover de Deus, que Deus ia fazer no futuro. Olha só, hein? Onde Deus ia fazer com que a igreja voltasse para dentro das casas. E na família, os pastores voltariam a ser o quê? O homem voltaria a ser sacerdote e a mulher sacerdotisa da graça dentro do lar. Que isso iria acontecer. Mãe Marisol, fecha a câmera, por favor, irmã. Obrigado. Isso que iria acontecer. E olha hoje, para você ver, olha por que Deus me levou para lá. E olha para a comunidade. Se não é para isso que Deus está nos levando. Isso que há 22 anos atrás, quando a Rosa, 21 anos, 22 anos mesmo, a Rosa estava grávida da Francine. Eu morava em Ubatuba, quando eu fui convidado para ir nessa reunião. E foi pregado isso há 22 anos. E nós estamos aqui hoje falando sobre o quê? Sobre a restauração do altar dentro do lar. De uma vida que cultua a Deus dentro de casa, dentro da família, os filhos, sem terceirizar, mas trazendo a responsabilidade para nós. É nossa responsabilidade. E eu estou aqui para te guiar nessa nova jornada. Eu ouço do Espírito Santo, transmito para você. Então, nós vamos ter toda uma estrutura, nós vamos caminhar dentro de uma estrutura, tá? Nós não caímos aqui de paraquedas. Irmãos, eu tenho 27 anos de convertido, eu já nasci dentro de uma igreja em célula, e todo o meu envolvimento, tudo que eu me envolvi dentro da igreja,
nesses 27 anos na minha vida, foi relacionado para o meu chamado, que é a restauração da igreja dentro das famílias. A igreja voltar para o lugar dela, dentro das casas. Onde eu vou ser apenas um guia, um conselheiro, alguém que vai apoiar, que vai muitas vezes ajudar na direção. Mas você tem que entender que é uma luta, é uma guerra. O reino espiritual vai estar aí, e é uma guerra com você mesmo, para ser firme e ser constante. Firme é se firmar. É aqui que Deus me colocou, os problemas vão vir, as lutas vão vir, as ervas, os matos vão crescer no meio da plantação, mas eu vou ter que tirar. Entendeu? Vai crescer erva daninha no meio da plantação de tomate, eu vou ter que ir lá carpir, eu vou ter que tirar. Vai crescer mato no canteiro, eu vou ter que ter paciência, me ajoelhar no chão e ir lá com a mão e tirar mato por mato, para não arrancar a mudinha nova que está nascendo. Vai ter. Mas eu tenho que me manter firme. Me manter firme. E sabe como eu me mantenho firme? Aliança. Eu tenho duas pessoas, na verdade, aqui, a maioria aqui, na verdade, Deus só trouxe líderes aqui, é verdade, essa irmã Leila é líder na igreja, era líder. Irmã Marisol também se envolveu, irmã Lucinéia é líder, irmã Sandra foi líder, Niara já foi líder, nosso jovem pastor Mateus, tem líderes aqui. E sabe o que eu vou falar é uma verdade. Nós temos uma igreja hoje que não tem aliança. Aliança em que sentido? Aliança de eu poder chegar. Aliança de eu poder chegar e compartilhar minhas fraquezas, compartilhar minhas dificuldades, a minha luta. Eu estou passando. Sem ser julgado, sem ser condenado. Eu entender que eu preciso de ajuda, isso é aliança. Tudo isso que nós aprendemos sobre unidade, comunhão, isso é lindo, é bonito. Mas se eu não for firme nisso, não adianta. Não acho que você vence sozinho, que você não vence, não. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Tem guerra, que nós temos que lutar juntos, como família. Batalhar junto, como família. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Entendeu? Temos que aprender isso. Mas sermos firme. Olha a frase que você ouviu da irmã Lucinéia. A nossa mente mente. E Deus fala o quê? Que o nosso coração faz o quê? É o quê? Enganoso. Nos engana. É a nossa mente. Então, eu não confio na mente, eu confio na Bíblia. Se a Bíblia diz que é no monte de conselheiros que eu acho sabedoria, então não é eu decidindo sozinho. Então tem que mudar a minha forma de raciocínio. A Bíblia eu obedeço. Acabou e pronto. Obedeço. Acabou. Resolvido. Ser firme. Gente, precisamos ser firme. Decidir. Firme. Vai vivendo, tempestade. Ser firme. Entendeu? Tudo que você for fazer para Deus, gente, vai ter batalha, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter oposição espiritual. Não adianta. Eu convido a Niara para um ministério, vai ter oposição espiritual em cima disso. Vai ter oposição.
Sempre vai ter oposição. É oposição para você se converter, é oposição para você caminhar com Jesus, é oposição para você ter o caráter de Cristo, é oposição para ler a Bíblia, é oposição para orar, é oposição para jejuar, é oposição para tudo. Vai ter oposição. Por isso tem que estar firme, constante, permanecer. Entendeu? Permanecer. Uma outra coisa que eu canso de falar, vocês já ouvem muito de mim, mas eu não vejo isso acontecer. Tá? Eu não vejo isso tornar-se realidade. Eu falo muito, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos, é natural. Não importa se você caiu, o problema é como você se levanta depois que caiu. É a maturidade que você adquire depois do tombo. Temos que estar enraizado na palavra. Muito bem, minha irmã. E como o pastor Mateus pregou, nossa casa firmada na rocha. É isso aí. É isso aí. Agora, há uma necessidade de compreender uma coisa. Não existe no reino de Deus ninguém que anda sozinho. Tá? A Bíblia manda aí te fazer discípulo. Ou seja, você é necessário você ser discípulo de alguém para você aprender a ser discípulo. Você ser discipulado para aprender a discipular. Isso é um fato. Tá? A necessidade de acontecer. Eu fui discipulado por 2 homens na minha vida. E honrei os 2, e honra até hoje. O pastor Alvo está lá no Chile. O pastor Júlio está indo para Portugal. Sabe como que eu honro eles? Praticando o que eu aprendi com eles. É assim que eu honro eles. Sabe como eu honro Jesus? Praticando o que Jesus me ensinou. Sabe como eu honro meu Pai? Imitando ele. Efésios 5:1. Sabe como eu honro o Espírito Santo? Ouvindo e inclinando o meu coração para permitir que ele me direcione para onde ele quer, onde ele deseja. Esta é a grande verdade. Sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Abundância não é resto, meus irmãos. Abundância não é dar resto, não. Não é dar o que sobra, não. Não é, não. Eu fui numa... Isso já era consagrado, tá bom? Eu já era consagrado. Eu fui para um retiro espiritual de fim de semana, só de pastores. Só de pastores. Quem pregou foi um pastor da Batista, do povo, e ele era psicólogo. Ele pregou os 3 dias. Ele falou primeiro sobre o ladrão do tempo, quando nós roubamos o tempo dos outros, fazemos outros esperar, nós estamos roubando o tempo das pessoas. Isso é um fato, tá? Foi um monte de gente pedindo perdão, se reconciliando. E outro ponto importante, sobre o tempo que ele falou. Ele falou assim, nós só damos tempo para aquilo que é importante para nós. Quando não é importante, nós damos o resto. E usamos a frasinha, é que eu não tenho tempo. Então é o que sobra. Eu dou o que sobra. Para quem que eu dou o que sobra? Hein? Para quem eu dou o que sobra? Para para pensar nisso. Damos tempo para aquilo que é importante. Dedicamos pensamento para aquilo que é importante para nós. Minha filha está para vir aqui para casa, passar o feriado comigo aqui.
Minha mente fica um monte de tempo pensando nisso. Ah, vai ser assim, vamos fazer assim. Aí nós ligamos, ela liga para mim, eu ligo para ela, fica combinando o que vai acontecer, porque é importante. Aí nós temos tempo para falar, né? Aí nós temos tempo, porque é importante. Devemos ser abundantes na obra do Senhor, entendeu? E eu vejo no grupo lá, passa o dia inteiro quase ninguém posta nada, ninguém coloca nada. Gente, põe uma reflexão da aula que você assistiu, já vai aprendendo, porque as reuniões em casa, vai chama de célula, grupo pequeno, grupo familiar, o dia que você quiser, ela vai ser uma extensão da palavra. A palavra de sábado, entendeu? Vocês vão conversar sobre ela nessa reunião. Vocês vão bater um papo sobre essa palavra que foi ministrada. O que você aprendeu, entendeu? O que falou com você, entendeu? O que mudar na vida. Porque é o que vai ser a célula. Aí, eu tô te dando um spoiler já, ó. É o que vai ser nossas reuniões em casa. Não tem segredo. Entendeu? Não tem uma receita mágica. Não, não tem. É simples. Pega o que você ouviu e aplique na vida. Você sabe analisar, fazer essa exegese, hermenêutica do que você ouviu e trazer para a sua vida e aplicar na sua vida? Sabe pegar esse versículo que nós estamos falando hoje, trazer para a sua vida e aplicar na sua vida? Então vamos aprender, porque é isso que as reuniões em casa vão servir para isso. Nossa, eu fazia assim, aí eu apliquei na minha vida isso que eu ouvi lá no sábado e olha, já fez uma diferença enorme na minha vida. Vai edificar outros. A célula você vai fazer o quê? A célula você vai fazer um exame mais profundo. Você vai examinar a palavra que foi ministrada. Você vai examinar ela. Estou te dando spoiler aí, ó. Aqui vai ser uma reunião em casa. Aí ficamos pensando num monte de coisa, né? Fantasiando um monte de coisa. Fantasiando um monte de coisa. Principalmente a visão religiosa, né? Cadeira em círculo. Gente, isso é religiosidade. Entendeu? É religiosidade. Não, tem que ter um cronograma. Não. Tem que ter um coração dispenso para o Espírito Santo, para ele mover da forma que ele quiser, da forma que ele achar necessário. Então, ser firme, constante e abundante. Seja abundante. Aí eu acho legal. Aí fala para mim assim: ai, mas eu não estou preparado para isso. Tá, você não está preparado. Você conhece alguém que está preparado? Olá, irmã Leila. Vamos fazer de conta que a irmã não se acha preparada. Você conhece alguém que está preparado para isso? Para fazer isso? Leve a pessoa até essa pessoa aí. Crie vínculo. Seja uma ponte entre essa pessoa e quem você sabe que tem condições de ajudar essa pessoa. Gente, é assim que funciona. Lembra lá Moisés? Olha, de vida para líderes. Eles vão resolver os problemas. Quando eles não conseguirem resolver, vão trazer para você. Você não é obrigado a saber tudo, irmã Leila, Niara, Francine, irmã Sandra, Lucinéia, Marisol. Vocês são obrigados a saber tudo e resolver tudo, não. Charles, você não é obrigado a saber resolver tudo, não, Charles. Pode ser que tenha uma hora eu vou mandar mensagem para a irmã Lucinéia, falar, irmã Lucinéia, estou com um problema aqui, assim, assim. O que a irmã acha? Vou pedir conselho. Ah, tá escrito num monte de conselheiros que se acham sabedoria, ué. Tá escrito. Não tem que saber tudo. Não tem que saber. Você não tem que ser que nem eu. Tem que ser que nem Jesus.
Nem eu, não. Imite Jesus no seu caráter, na sua santidade, na sua consagração. Imite a Jesus. Ora, Charles, só existe um. Davi, só existiu um. Salomão, só existiu um. É só um. Não tem outro, Lucinéia, Sandra, Niara, Francine, Leila, Marisol, não tem outros. Não existe. Mateus, não tem outro Mateus, é um só. Então precisamos ser firmes. Não é porque você tem limites que você não serve. É o seu limite que mostra a sua dependência do corpo de Cristo. O meu olho, ele não ouve. A minha orelha, ela não respira. Sem o meu nariz, sem eu respirar, meu ouvido, ele não funciona. Esse corpo morre. Não serve para nada. Sem meus dedos, minha mão não pega. Sem meu antebraço, meu braço não dobra. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo por existir. Para estar aonde está. Então você é útil, você é importante. E nós vamos finalizar. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Amém? Vou pedir agora para você fechar seus olhos. E você ficar fechado seus olhos por um tempo. E ouça esse louvor. Com seus olhos fechados. Só porque caiu não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é se levantar. Olha só você, achando que já perdeu seu valor. Mas se é joia, não para de brilhar. Você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu seu valor. Mas se é joia, não para de brilhar. Você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso. E vale tanto que nem mesmo você imaginar. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você
objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Amém, aleluia, glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu quero te convidar para isso, eu quero te convidar para um novo tempo. Começarmos, temos hoje como um marco na nossa vida. Amém? O que aconteceu? Você errou, você falhou, passou. Agora é um novo tempo. Não sei os erros que você cometeu dentro da sua casa, dentro da sua família, não sei. Só sei que o Senhor está nos chamando para um novo tempo. O Senhor está nos chamando para uma nova etapa da nossa vida. Algo diferente. Não importa o que você fez de errado, você caiu. Não importa. Importa que o Senhor está chamando para caminhar nas veredas antigas, onde nós achamos descanso para a nossa alma. Porque Ele diz que é nesse caminho que encontramos esse descanso. E eu quero convidar você para caminhar nesse caminho comigo. Para dar a mão. Vamos dar a mão, vamos ter um só coração. E vamos andar. De acordo com o Senhor vai iluminando para nós, vai mostrando para nós, vamos caminhando, vamos conduzindo em nome de Jesus. Amém? Nós continuamos na quinta-feira, em nome de Jesus Cristo, tá? Na quinta-feira já não vai ser gravado para ser colocado no YouTube. Vai ser gravado apenas para o irmão que não puder estar na aula por algum motivo justificável. Tá bom? E pense em suas perguntas, questionamentos, pode fazer, sem problema nenhum. Tá joia? Aprenda que perguntar é sabedoria. É sinal de sabedoria. Porque só aprende quem pergunta. Tá bom? Só aprende quem pergunta. Estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para ser bengala de quem precisar. Eu estou aqui para ser o ombro para quem precisa chorar. Tá? Eu estou aqui para ser uma extensão do amor de Deus para a sua vida. Saiba disso. E nós vamos, dessa forma, criando aliança. E assim vamos praticar o que nós temos aprendido nesses 2 meses que se passaram. Ó, 2 meses já, hein? E esse mapa aqui atrás vai tornar-se uma realidade em nome de Jesus. Logo, a comunidade cristã Essência do Caminho, Veredas Antigas, vai ser estendido. E nós vamos começar fazendo uma coisa. Niara, eu vou pedir para você me fazer para mim, por favor, uma outra ficha que nós vamos chamar de grupo no lar. Tá bom? E o primeiro lar que você vai ser uma sacerdotisa da graça, e o nosso jovem pastor Mateus vai ser um sacerdote, é na casa de vocês. A missão de vocês é a casa de vocês. A minha missão é a minha casa. É praticar o que nós aprendemos. Aí você vai, a Niara vai mandar essa ficha para vocês, vão preencher ela, e vai ser o primeiro grupo da comunidade cristã em Essência do Caminho. É na sua casa. Tá bom? Aí, na hora certa, o Espírito Santo vai mandar, vai falar para você colocar um sinal no umbral. Aí as pessoas de fora vão ver. Na hora e no momento certo.
Lê lá Deuteronômio capítulo 6 e 11. E ele fala lá: e colocarás como um sinal no umbral da porta da sua casa. Porque aí as pessoas de fora vão ver. E vai chegar essa hora. Então vamos deixar a semente produzir? Vamos deixar as coisas acontecerem? Então estamos aí agora, ó. Temos nossos primeiros grupos. Na casa da irmã Marisol, da tia dela. Irmã Marisol, eu vou preencher a da irmã, tá bom, irmã? A gente, quando estiver conversando amanhã, que a gente tem um compromisso amanhã à noite, nós dois, e durante o compromisso a gente aproveita e já preenche essa ficha também, se der tempo para a Niara fazer. E a Niara vai enviar para cada um de vocês, para o nosso jovem pastor Mateus também, viu, meu jovem pastor? Te amo muito, de coração, te amo muito, tenho orado por você, viu? Saiba que eu não vou desistir de vocês. Pode ter certeza disso, vocês são preciosos para mim, porque vocês são preciosos para o Senhor. Amém? Shalom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quem quiser ficar, permanecer para fazer pergunta, pode ficar aqui, permanecer como sempre a gente faz em nome de Jesus. Estou parando a gravação.